último item aí dos nossos conceitos iniciais de função. Dadas duas funções, f de x igual a 3x mais 8 e g de x igual a x mais 4. Eu quero fazer uma função composta entre a função g e a função f. Então, denomina-se composta de g com f, expressa por g igual a f, ou g de f de x. Vamos compor uma função inserindo a função f na função g. Por diagrama de Venn, fica mais ou menos assim. Eu tenho uma função f que leva de a em b e tenho uma função g que leva de b em c. Eu vou fazer uma composição das duas funções para levar direto de A até C, ou seja, meu conjunto de partida vai ser o A e meu conjunto de chegada será diretamente o C com a função composta. Então, se eu for fazer a função g de f de x, eu estarei colocando dentro da função g a função f. Então, a função g é x mais 4, então será f de x mais 4. Ou seja, onde for o x na função g, eu estarei colocando a função f. Então, g de f de x é igual a f de x é 3x mais 8, mais o 4 que já estava da função g. Então, g de f de x é igual a 3x mais 12. Essa é a função composta de g com f. Vamos lá, ainda com funções compostas, né? Eu vou usar as mesmas duas funções que eu tinha antes, né? E vou calcular aí. Anteriormente eu calculei g de f de x. Agora eu vou calcular f de g de x, ou seja, eu vou colocar a função g, vou inserir a função g na função f, no lugar do x. Então ficará, a função f é 3x mais 8, então 3 vezes g de x mais 8. Eu sei que a função g de x é x mais 4, então é 3 vezes x mais 4 mais 8. Fazendo a distributiva, né? 3 vezes x é 3x e 3 vezes 4 é 12. Então, 12 mais 8, 20. Então, a função composta f de g de x é 3x mais 20. Quero calcular quando eu tenho um valor para x. Então, é g de f de menos 2. Eu sei que eu vou colocar f de menos 2 dentro da função g. Então, no lugar do x vai o f de menos 2 mais 4. f de menos 2, eu vou substituir menos 2 no lugar do x. Então, é 3 vezes menos 2 mais 8 mais 4. Essa aqui é a função f, com x com valor menos 2. Então, 3 vezes menos 2 é menos 6, mais 8, mais 4. Menos 6 mais 8 é 2, mais 4, 6. Valor final. Posso calcular também em separado. Calculo a f de menos 2 primeiro, né? E depois coloco o resultado aqui no lugar da f de menos 2. Então, f de menos 2. 3 vezes menos 2 mais 8. Menos 6 mais 8, 2. Então, f de menos 2 é igual a 2. Com o resultado de f de menos 2, eu coloco dentro da função g. Então, g de 2, 2 mais 4 é 6. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo, fazendo ao mesmo tempo todos os cálculos ou fazendo em separado. Galera, vamos a mais um exemplo aí de função composta. Tá? Continua ainda com as mesmas duas funções de antes.
né? Só que agora na letra C eu quero calcular uma expressão, né? F de 1/3 menos G de 5. Observe que eu estou colocando a função dentro da própria função, só que com um valor para x. O que eu vou fazer? Vou calcular f de 1/3 e depois vou calcular g de 5. E depois, somente com os resultados, fazer a subtração. Então, f de 1/3, eu vou colocar f de 1/3 dentro da f de x. Então, ficou, ó, no lugar do x, f de 1/3. 3 vezes f de 1/3 mais 8. Então, 1/3 eu vou substituir no lugar do x. Então, 3 vezes 1/3, né, que é o x, mais 8. Simplifica 3 com 3, sobra 1. 1 mais 8, 9. Então, 3 vezes 9, 27, mais 8, 35. Esse é o valor de f de 1/3. Vamos lá. G de 5. Eu vou colocar g de 5 dentro da função g no lugar do x. Então, ficou g de 5 mais 4. Bem, mas a função g é x mais 4. Então, g de 5 é 5 mais 4 mais 4. 5 mais 4, 9, mais 4, 13. Então, g de 5 é 13. Resolvendo agora a minha expressão, f de 1/3 menos g de 5, f de 1/3 é 35. g de 5, 13. 35 menos 13, resposta final, 20.